Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Amanda Knox, que é um caso bem famoso. E se você gosta de vídeos criminais, já se inscreve no canal para não perder os próximos. Então, bora lá para o vídeo de hoje. No dia 2 de novembro de 2007, a polícia de Perugia, na Itália, recebeu uma ligação de um rapaz que dizia que ele tinha chegado na casa da namorada dele e ele e a namorada perceberam sinais de que alguém poderia ter invadido a casa, tinha algumas coisas estranhas ali, e eles começaram a chamar as meninas que dividiam a casa com a namorada dele, e parecia que estava vazia, mas um dos quartos estava trancado. O quarto que estava trancado era de uma das colegas da Amanda, chamada Meredith Kercher. Ela tinha 22 anos e era britânica. Eles tentaram chamá-la várias vezes, bateram na porta, mas ela não respondeu. E esse rapaz tentou arrombar a porta trancada e não conseguiu. Então ele achou melhor ligar para a polícia porque poderia ter acontecido alguma coisa com ela. Os policiais foram até o local, que ficava na Via della Pergola, e quando eles chegaram lá, eles arrombaram a porta do quarto e encontraram a Meredith morta, estendida no chão, completamente nua e com o corpo envolto em um edredom, só com os pés de fora. Tudo indicava que havia sido um homicídio, porque havia sangue em todo o cômodo, nas paredes, no chão, nas roupas da Meredith que estavam ali perto, e também tinha sinais que ela tinha sido segurada com violência pelo braço. Além disso, tinha um corte muito profundo na garganta da Meredith, quase até o osso, que parecia ter sido feito com uma faca, e aparentemente era essa a razão da morte dela. Do lado de fora da casa, havia dois jovens, uma menina e um rapaz, que estavam se abraçando e se beijando, se consolando de uma forma totalmente imprópria para o momento, porque tinham acabado de achar um corpo, de uma menina dentro da casa. Essa moça que estava do lado de fora era a Amanda Knox e o rapaz era o Rafael, o namorado da Amanda, que havia feito a ligação para a polícia. A Amanda era uma menina americana que estava fazendo intercâmbio na Itália e, conforme esse caso ganhou repercussão, as pessoas foram descobrindo um pouco mais sobre ela. A Amanda nasceu no dia 9 de julho de 1987 em Seattle, Washington, e era a mais velha de 3 filhas de uma mulher chamada Eda Melas, uma professora de matemática que era alemã e morava nos Estados Unidos, e do Kurt Knox, que era vice-presidente do setor financeiro da Macy's, que é uma rede de lojas de departamento que tem lá nos Estados Unidos. Os pais da Amanda se divorciaram quando ela tinha 10 anos, e a mãe dela acabou se casando novamente pouco tempo depois com um homem chamado Chris, que se tornou o padrasto da Amanda. A Amanda foi para a Itália pela primeira vez quando ela tinha 15 anos, em uma viagem de família, e ela visitou vários lugares, foi para Roma, foi para Milão, para a Costa Amalfitana, e já nessa viagem começou o interesse dela pela Itália. Quando ela entrou na faculdade em 2005, ela resolveu que ela queria fazer um intercâmbio e acabou decidindo ir para a Itália, porque era um país pelo qual ela já se interessava e ela queria aprender a falar italiano. Então ela começou a trabalhar, a fazer um trabalho de meio período para juntar dinheiro, e em 2007 ela finalmente conseguiu juntar dinheiro e foi fazer esse intercâmbio de 1 ano na Itália, em Perugia. O padrasto dela era contra esse intercâmbio, porque a Amanda só tinha 20 anos na época e ele achava que ela era muito ingênua para isso, que ela não tinha ainda maturidade para ir, mas ela não deu ouvidos e foi mesmo assim. A própria Amanda declarou depois que ela resolveu fazer isso justamente porque ela achava que ela era muito imatura, que ela era muito tímida e que ela vivia muito na zona de conforto dela lá nos Estados Unidos. Então essa experiência de fazer intercâmbio, de morar sozinha em outro país, ajudaria ela a amadurecer e se tornar uma adulta. Nas primeiras semanas do intercâmbio, a Amanda estava muito empolgada, ela estava curtindo muito fazer o intercâmbio na Itália, porque ela era apaixonada pela história do país e tinha muitas ruínas, a comida era muito gostosa, tinha muitos vinhedos perto de onde ela estava. E ela estava finalmente morando sozinha, morando com meninas de idade próxima dela. Ela morava com 2 meninas italianas e com a Meredith.
O tipo de intercâmbio que a Amanda escolheu fazer era focado em estudo e não em trabalho. Então, por conta própria, ela resolveu que encontraria um emprego informal para conseguir se manter lá e poder gastar com despesas do dia a dia, tipo para ela sair para algum lugar, comprar uma roupa, enfim. Ela queria receber um salário. Havia um bar na cidade chamado Le Chic e o dono desse bar, chamado Patrick, ele estava tentando fazer o bar decolar e atrair mais clientela. Então ele achou que contratar uma garçonete, uma bartender loira americana, né, que para eles era exótica, talvez pudesse atrair mais clientes. Então ele contratou a Amanda. Nos Estados Unidos ela era considerada fofinha, bonitinha, mas na Itália ela era uma estrangeira, ela era loira, americana, então ela chamava bastante atenção e o Patrick achou que isso seria um bom investimento para o bar dele. Uma semana antes do crime, a Amanda foi sozinha a um concerto de música clássica e lá ela viu um rapaz que ela achou bem bonitinho e ficou flertando com ele. E ele demorou para perceber que era com ele, ele era super tímido e não tinha o hábito de flertar com meninas, assim, principalmente uma menina que ele considerou tão bonita quanto a Amanda. Mas logo ele percebeu que, na verdade, ela estava flertando com ele e não com outro cara que estivesse atrás dele. E se aproximou dela para puxar papo e acabou se apresentando. Disse que o nome dele era Rafaele. Ele percebeu que ela era americana e mudou, começou a conversar com ela em inglês, então eles ficaram ali batendo papo e o Rafaele se ofereceu para levar a Amanda para conhecer os pontos mais bonitos da cidade, que só os residentes conheciam. Então os dois saíram para passear naquela mesma noite e ele levou ela para um lugar que tinha uma vista super bonita e romântica e lá os dois se beijaram pela primeira vez. Ainda nesse dia, os dois resolveram ir até a casa do Rafaele. Lá ele disse que tinha maconha e tal, então eles foram até lá, fumaram, ficaram juntos conversando a madrugada inteira. E nessa noite também fizeram sexo pela primeira vez e meio que começou ali um namorinho dos dois. A partir daquele dia, os dois começaram a ficar grudados, todo o tempo livre que eles tinham, eles passavam juntos, então eles iam comer pizza, tomar gelato, passear pela cidade. E nessa uma semana, até o crime acontecer, os dois não se desgrudavam. Em pouco tempo, o caso repercutiu internacionalmente, porque envolvia uma americana, uma inglesa, e o caso acontecia na Itália. E a polícia também logo começou a desconfiar que aquele crime tinha sido cometido por mais de uma pessoa. Isso aconteceu porque quando foi feita a autópsia do corpo da Meredith, os peritos verificaram que ela tinha tido relação sexual pouco tempo antes da morte, havia resíduo de DNA masculino no corpo da Meredith e que alguém tinha cutucado, ela tinha algumas marcas, uns cortes pequenos no queixo, como se tivessem cutucado a Meredith com algum objeto ali para provocá-la ou para deixá-la mais nervosa. Como havia indícios que ela havia tido relações sexuais, né, antes do crime, começaram a especular se ela tinha tido relações sexuais em grupo ou se foi algum joguinho sexual que deu errado e acabou resultando na morte dela. E claro que isso era só especulação, ninguém sabia nada, tinha muito poucas informações até aquele momento, mas isso repercutiu internacionalmente muito rápido. Logo essa notícia estava estampando todos os jornais pelo mundo que aquilo tinha sido um crime resultante de um joguinho sexual. A Amanda logo se tornou suspeita do crime porque os policiais acharam muito estranha a atitude dela quando ela achou o corpo e estranha a atitude dela do lado de fora, beijando o namorado enquanto os policiais estavam ali na cena do crime, sabe? Um crime que tinha acontecido na casa dela e ela foi logo levada para interrogatório junto com o Rafaele. A Amanda disse que as duas não eram amigas há muito tempo e que mesmo assim o crime foi muito chocante para ela, porque ela jamais imaginaria que a Meredith estava morta e que o que a deixou com mais medo foi o fato de que se ela estivesse em casa naquela noite, ela poderia ter sido uma vítima junto com a Meredith. Ela contou que estava na casa do namorado do Rafaele na noite do crime e que eles estavam assistindo um filme e durante esse filme ela recebeu uma mensagem de texto do patrão dela, do Patrick, dizendo que ela não precisaria ir trabalhar naquela noite.
Eles terminaram o filme, tomaram um banho, jantaram, fizeram sexo aquela noite e depois pegaram no sono. E na manhã seguinte, a Amanda acordou e resolveu que iria até a casa dela buscar umas roupas para continuar na casa do Rafael. Chegando em casa, a Amanda disse que já achou estranho porque a porta de entrada, a porta da frente da casa, estava entreaberta. Então ela já chegou achando aquilo meio suspeito. Ela checou ali a sala comum, era meio que a sala de estar que elas ficavam e estava tudo normal. Ela olhou o próprio quarto e também estava tudo normal, estava meio bagunçado, mas era a bagunça que ela mesma tinha deixado. Então, como aparentemente, apesar da porta estar aberta, não tinha ninguém lá e não estava faltando nada, ela resolveu que tomaria um banho e depois faria uma malinha para voltar para a casa do Rafael. Ela disse que foi até o banheiro, tirou a roupa e enquanto ela estava se preparando para entrar no banho, ela olhou na pia do banheiro e viu que tinha algumas gotas de sangue ali, mas ela disse que pensou que não era nada demais, que alguém podia ter só se machucado e não lavou direito. E enfim, aí ela entrou no box e tomou um banho. E aí quando ela foi sair, ela disse que só nesse momento ela olhou pro chão, sabe aquele tapetinho que fica ali na frente do box para não molhar o banheiro? Enfim, ela foi sair do banho e ela foi pisar nesse tapetinho e viu que tinha uma mancha maior de sangue. A Amanda disse que nem assim ela suspeitou que algo grave tivesse acontecido, que ela só imaginou que alguém tinha se cortado no banheiro, talvez o corte fosse maior do que ela imaginava. Então ela ignorou aquilo e se secou, se vestiu e resolveu secar o cabelo com um secador. A Amanda secou o cabelo e disse que quando terminou, só nesse momento, ela olhou para o vaso sanitário que estava aberto e tinha fezes ali sem dar descarga. E aí ela se assustou de verdade, porque nesse momento só que ela começou a suspeitar que talvez alguém tivesse invadido a casa. Sangue no banheiro em locais bizarros? Ok, mas foi o cocô na privada sem dar descarga que deixou ela apavorada e com medo de alguém ter invadido o local. Além disso, o que ela disse sobre o sangue ali no tapete do banheiro também parece não ser muito verdadeiro, porque é bem difícil que ela tenha entrado no chuveiro, pisado naquele tapete e não olhado pro chão e nem visto essa mancha de sangue, que não era tão pequena. Como que ela ia perceber só na hora de sair? É meio improvável. E a mesma coisa sobre as fezes. A tampa da privada estava aberta, então como que ela não ia olhar, ela não ia sentir o cheiro, ela não ia reparar, sabe? Não sei exatamente qual que era o objetivo dela em mentir sobre isso, talvez para não parecer que ela ignorou os sinais que alguma coisa estava errada, mas enfim, foi essa história que ela contou para a polícia. Quando ela viu as fezes, ela ficou apavorada e ligou imediatamente para o Rafael, dizendo que achava que alguém estava na casa ou que alguém tinha invadido a casa em algum momento naquela madrugada. E ele correu até lá e viu que tinha uma janela quebrada e viu também como que estava o estado do banheiro. Eles chamaram as outras meninas e também chamaram a Meredith, mas ninguém respondeu. Então eles tentaram entrar no quarto dela depois de bater e não ter resposta e perceberam que a porta estava trancada, o que era meio incomum porque nenhuma delas tinha o hábito de trancar a porta. A Amanda pediu para o Rafael tentar arrombar a porta e ele tentou 2 vezes e não conseguiu, então foi nesse momento que ele ligou para a polícia. Como eu disse, nessa ligação ele falou que alguém tinha feito uma bagunça na casa, eles não sabiam quem exatamente, e que o quarto de uma das inquilinas estava trancado à chave, o que era bem incomum, e ela não estava respondendo. Eles não sabiam se ela estava em casa ou não, mas como tinha sangue no banheiro, os dois ficaram preocupados com o bem-estar da Meredith. Os policiais foram até o local, enfim, aquilo que eu contei no começo do vídeo. E quando eles viram que a Meredith estava coberta com um edredom, eles começaram a se perguntar o porquê daquilo. Eles suspeitavam que uma mulher tinha participado desse crime, porque um homem dificilmente pensaria em cobrir uma mulher, uma vítima mulher, para tentar preservá-la, assim, porque ela estava nua, né? Então, um homem não pensaria em cobri-la para que ela não ficasse exposta. E uma mulher pensaria dessa forma. Então, eles começaram a achar que tinha uma mulher envolvida nesse crime.
Eles também suspeitaram que essa invasão à residência era uma coisa forjada, porque nada tinha sido levado da casa e também não tinha marcas ali do lado de fora, no muro, que indicassem que alguém tentou pular para dentro da casa. Então parecia que era alguma coisa armada para tentar livrar alguém, para ser um álibi para alguém. 2 dias depois do crime, a polícia levou a Amanda de volta até a casa e eles colocaram em uma mesa todas as facas que tinham ali na residência e pediram para ela olhar se ela conseguia ver assim, se estava faltando alguma faca, que teria sido a arma do crime. De acordo com a Amanda, foi só nesse momento que a ficha dela realmente caiu, que a Meredith tinha morrido e que ela poderia ser considerada suspeita. Então ela ficou histérica e começou a chorar, a se debater, a bater com as palmas das mãos nas orelhas e, enfim, ela ficou completamente fora de si. Para a polícia, aquilo pareceu culpa, parecia que talvez ela estivesse lembrando do momento do assassinato, dos gritos da Meredith. Então, eles já estavam suspeitando um pouco dela, mas a partir dessa reação da Amanda é que ela realmente se tornou uma suspeita da polícia. No dia seguinte, eles grampearam o celular da Amanda e do Rafael para ver se conseguiam descobrir algo a respeito do crime. Pouco depois, eles chamaram o Rafael até a delegacia para depor e mesmo sem ter sido intimada, a Amanda o acompanhou e foi também até a delegacia. Eles perguntaram onde ele tinha passado aquela noite e o Rafael contou a mesma história que a Amanda, mas os policiais não ficaram satisfeitos, eles começaram a pressioná-lo mais e mais e queriam arrancar uma confissão dele de qualquer forma. Eles disseram que a Amanda havia mentido para ele, que ela era uma vagabunda, que ela tinha vários amantes e que ela não se preocupava com ele, então ele não precisava se preocupar em protegê-la. Ele disse que depois de tanto tempo sendo interrogado e pressionado pela polícia, o próprio Rafael já não tinha mais certeza do que tinha acontecido, ele começou a se questionar se as coisas tinham acontecido como ele lembrava. Enfim, era muita pressão e isso acabou resultando numa mudança do relato dele. Ele acabou mudando a versão dos fatos do que tinha acontecido naquela noite. O Rafael começou a dizer então que ele tinha mentido, seguindo a orientação da Amanda, e que ele ficou sozinho naquela noite até mais ou menos 1h da manhã, quando ela apareceu na casa dele e disse que passaria a noite com ele. Os policiais queriam provar que a Amanda ficou fora de casa naquela noite e confiscaram o celular dela para checar todo o histórico de ligações e de mensagens. E eles acharam uma mensagem que ela mandou para o Patrick, para o chefe, dizendo tipo, então a gente se vê mais tarde ou a gente se vê qualquer hora, boa noite. Ela contou que ele tinha mandado uma mensagem de texto mais cedo naquele dia, dizendo que ela não precisaria ir trabalhar naquela noite e que essa tinha sido a resposta dela, que não significava literalmente que ela ia encontrar com ele naquela noite, que seria só um tipo, a gente se vê mais tarde, tipo, qualquer hora, qualquer dia. Foi nesse sentido que ela falou, mas a polícia insistia que ela estava dizendo literalmente que ia encontrar com ele naquela noite. Ela também sofreu muita pressão naquele interrogatório e começou a chorar porque ela também começou a ficar confusa sobre o que tinha realmente acontecido e os policiais perderam completamente a paciência com ela. Um dos policiais deu um tapa muito forte na nuca dela e disse que ela precisava lembrar do que tinha acontecido. E aí a Amanda, sob pressão, acabou dizendo que quem matou a Meredith foi o Patrick, o chefe dela. Depois dos interrogatórios, eles continuaram na delegacia. E uma coisa que chamava bastante atenção dos policiais que estavam lá e de outras testemunhas era o comportamento da Amanda e do Rafael, que era completamente inadequado para a situação que eles estavam. Eles faziam carinho um no outro e se beijavam o tempo inteiro, ficavam abraçados, dando risadinha, e a Amanda ficava fazendo alongamentos e tal, ficava dando corridinhas no mesmo lugar. Então, os policiais entenderam que aquilo não era condizente com a tristeza e a preocupação que ela dizia estar sentindo pela morte da Meredith. Como os depoimentos dos dois se tornaram muito divergentes, a polícia acabou decidindo por prender o Rafael, a Amanda e o Patrick. A família da Amanda veio dos Estados Unidos até a Itália para acompanhar a investigação e o desenrolar do caso, e todos acreditavam completamente na inocência dela.
Foi nesse momento também que a Amanda descobriu a repercussão do caso. Ela descobriu que tinha se tornado um caso internacional, que em todos os lugares falavam disso. A família dela estava sendo perseguida nos Estados Unidos, a imprensa ficava na porta da casa dela e tentava entrevistar qualquer parente, qualquer colega dela, a qualquer custo a respeito do caso. Claro que a mídia tornou aquele caso um circo, porque era uma moça jovem e bonita que tinha sido supostamente assassinada por outra moça jovem e bonita, loira, americana, que tinha educação, né? Tinha feito faculdade e tinha uma boa situação financeira, então exploraram aquela história ao máximo. Eles também insistiam que aquele era um crime sexual e que a Meredith tinha sido morta porque se recusou a participar de uma orgia com a Amanda. Então todos os envolvidos foram muito expostos antes mesmo de apurarem o que tinha acontecido, a verdade dos fatos. 3 semanas depois da prisão, o Patrick conseguiu apresentar um álibi válido e ele foi solto. Então só a Amanda e o Rafael continuaram presos e sendo investigados pelo crime. A polícia foi questionada do porquê que a Amanda tinha dado uma declaração falsa, acusado o Patrick falsamente, e eles disseram que não sabiam e que possivelmente era uma arma dela, uma tática dela para tentar despistar a polícia, para atrasar a própria investigação e mudar o foco, né? Porque se ela acusasse o Patrick, então ele seria o novo foco da investigação. Porém, a Amanda se defendeu. Ela disse que estava muito estressada, que ela estava cansada e que ela estava sendo interrogada há muitas horas, então ela acabou dizendo aquilo sob pressão. De acordo com o relato dela, os policiais estavam há horas insistindo que ela tinha sim se encontrado com o Patrick naquela noite, mas que ela não conseguia lembrar porque os eventos daquela noite tinham sido muito traumatizantes e foram tantas horas escutando aquilo, tanta pressão, que ela mesma começou a acreditar parcialmente nessa versão. Eles tinham sugerido que o Patrick estava envolvido nesse crime, então para se ver livre daquela situação e daquela pressão, ela concordou e sem pensar muito bem sobre as consequências. A polícia tinha uma percepção bem diferente sobre a Amanda do que ela tentava mostrar para a imprensa, para a mídia, que ela era uma moça frágil, que ela não tinha feito nada. De acordo com eles, ela era bem rebelde, assim, ela não respeitava autoridades policiais, eles até a chamaram de anarquista, que ela não respeitava, simplesmente ela não gostava de ser questionada. Quando a Amanda foi presa, ela foi encaminhada para a prisão de Capane e lá ela passou por um check-up, né, de saúde e fizeram vários exames nela, inclusive contra DSTs. A polícia disse para ela, depois desses exames, que descobriram que ela era HIV positivo e que desenvolveria AIDS, e ela ficou apavorada porque ela começou a escrever um diário. Ela disse que o sonho dela era ter uma família e ela não sabia se isso poderia acontecer, se ela estivesse mesmo doente, e ela estava com medo de morrer. E até nesse diário ela começou a listar todos os homens com quem ela tinha tido relação sexual e começou a tentar lembrar, né? Ela ia marcando os que ela tinha usado preservativo e os que ela não tinha usado para tentar descobrir como que ela tinha contraído a doença. Esse diário dela acabou vazando, alguém na prisão roubou e vendeu para um jornalista. Então, em pouco tempo, o diário estava publicado nos principais jornais de diversos países e todos estavam comentando mais ainda sobre a vida sexual da Amanda. E, para piorar a situação, no fim das contas, ela nem era HIV positivo, era uma mentira que a polícia tinha inventado para fazê-la ficar desestabilizada emocionalmente e talvez confessar o crime. A faca usada no homicídio ainda não tinha sido encontrada. A polícia procurou por todo o local do crime, né, na casa da Amanda, e não conseguiram achar, então eles conseguiram um mandado de busca para verificar na casa do Rafael. Lá, eles conseguiram localizar uma faca que correspondia ao ferimento que havia sido feito na Meredith, e a situação da Amanda se complicou nesse momento, porque no cabo da faca tinha DNA da Amanda e na ponta da lâmina tinha DNA da Meredith. Depois de um tempo, eles localizaram na casa da Amanda o fecho do sutiã da Meredith, porque quando ela foi assassinada, o sutiã tinha sido arrancado com força do corpo dela e o fecho se soltou do restante da peça. Então eles só acharam muitos dias depois, e quando eles fizeram o exame de DNA,
tinha resquícios de DNA do Rafael nesse fecho. Nesse ponto, a polícia já achava que com certeza tinha sido os dois e que tinha muito pouca chance deles se livrarem dessa acusação de homicídio, porque cada vez mais tinha evidências de que eles tinham matado a Meredith. Apesar disso, a polícia ainda acreditava que aquele crime não tinha sido cometido só pelos dois, mas sim por 3 pessoas. Porém, como o Patrick tinha conseguido um álibi, tinha provado que ele não tinha participado do crime, os policiais ainda não tinham nem ideia de quem poderia ser essa terceira pessoa. Essa suspeita de um terceiro indivíduo existia porque eles localizaram impressões digitais na casa que não era de nenhum dos residentes e nem do Rafael, então eles não sabiam quem poderia ter entrado lá. Também pelo fato de ter aquelas fezes no banheiro que ninguém sabia explicar, e pelo fato da Meredith ter tido relações sexuais consensuais um pouco antes do assassinato. Eles conseguiram coletar evidência de DNA suficiente e descobriram que o dono daquele DNA era um homem chamado Rudy Gedge. O Rudy tinha ficha policial, ele tinha um histórico por invasão a residências, e quando a polícia conseguiu descobrir que aquelas impressões digitais eram dele, ele já tinha fugido da Itália. Mas eles conseguiram contatar um amigo do Rudy para que ele fingisse que queria falar com ele e tal, e fizesse uma ligação por Skype para eles tentarem descobrir onde que o Rudy estava. Nessa conversa por Skype com um amigo, ele contou que ele tinha conhecido a Meredith uma noite antes do crime e que no dia seguinte ele foi até a casa dela, só que eles acabaram não fazendo nada porque nenhum dos dois tinha preservativo. Ele disse que foi até o banheiro e que enquanto ele estava lá, ele ouviu um grito muito alto, então saiu correndo para ver o que era. E quando ele saiu do banheiro, ele viu um homem correndo assim, saindo pela porta da frente, só que estava muito escuro e ele não conseguiu ver o rosto desse homem. Então ele correu até o quarto da Meredith e quando ele chegou lá, estava tudo coberto de sangue e ela estava com um corte bem profundo na garganta e ela ainda estava viva nesse momento. Ela o segurou com força, totalmente desesperada, pedindo por ajuda, mas o Rudy contou que ficou com medo nesse momento, ele não sabia o que fazer, então ele fugiu e a abandonou ali mesmo. Ele chegou a afirmar nessa conversa que a Amanda não tinha culpa nenhuma, que ela não tinha nada a ver com isso, porque ela não estava lá naquela noite e porque ele tinha visto um homem saindo da casa, então não teria como ser ela. Foi emitido um mandado de prisão internacional e pouco tempo depois o Rudy foi preso e levado de volta para a Itália. Depois da prisão, ele mudou a versão dos fatos dele, provavelmente por orientação do advogado, e disse que ele tinha visto a Amanda, ele viu a silhueta da Amanda saindo da casa e não de um homem, como ele tinha falado num primeiro momento. O Rudy foi declarado culpado e sentenciado a 30 anos de prisão pela participação dele no assassinato da Meredith. Ele recorreu e conseguiu reduzir o tempo dele de prisão para 16 anos, mas a verdade é que ninguém se importava muito com o Rudy, as pessoas estavam mais interessadas na Amanda. 1 ano e meio depois dos assassinatos, em janeiro de 2009, teve início o julgamento da Amanda e do Rafael. A teoria da acusação era que a Meredith tinha chegado em casa na noite do crime e viu a Amanda ali no sofá da sala, sentada com o Rudy e com o Rafael, os 3 bebendo ali, meio que flertando e tal, e ela ficou meio desconfortável. As colegas que moravam com as duas disseram que elas eram opostos, elas eram totalmente diferentes. A Amanda era muito bagunceira e desorganizada e folgada mesmo, e ela levava muitos homens na casa, então isso incomodaria as colegas delas, e a Meredith já estava de saco cheio dessa situação. Nesse dia, de acordo com a acusação, a Meredith teria perdido a paciência novamente e as duas teriam brigado. A Meredith passou uma lição de moral na Amanda, que não gostou nem um pouco de levar uma bronca na frente dos dois, né, dos 2 homens que estavam ali com ela. Então ela se irritou com a Meredith também e foi até a cozinha, pegou uma faca e a matou. Os 2 homens teriam participado também e esfaqueado também a Meredith e em decorrência dos ferimentos ela acabou falecendo. Em dezembro de 2009, depois de 11 meses ouvindo testemunhas, ouvindo acusação, defesa e vendo as provas, chegou o dia do veredito dos 2. Ambos foram declarados culpados pela morte da Meredith
e a Amanda foi sentenciada a 26 anos de prisão, enquanto o Rafael foi sentenciado a 25 anos. O veredito chocou a família da Amanda, que tinha certeza da inocência dela e certeza que ela seria absolvida. Eles saíram do tribunal já planejando entrar com um recurso, e enquanto isso, a família da Meredith deu uma coletiva de imprensa dizendo que eles estavam satisfeitos com esse veredito e que finalmente a família e a própria Meredith teriam um pouco de paz, que a justiça tinha sido feita. Ambos voltaram para a prisão e ficaram isolados ali na solitária por 6 meses, e os dois relataram que foi um período muito difícil da vida deles. Ambos chegaram a cogitar acabar com a própria vida, porque eles não viam uma solução, eles não viam uma forma de sair dessa situação. Só 1 ano depois do veredito é que as apelações dos dois foram julgadas. A Amanda depôs novamente e ela chorou muito nesse dia. Ela disse que ela estava pagando por um crime que ela não havia cometido e que ela estava com medo de não ver mais a família dela, que quando ela saísse da prisão, né, se ela cumprisse todo aquele tempo, muitos parentes dela já estariam mortos, ela teria perdido grande parte da vida dela, ela teria mais de 50 anos, então ela implorou e disse que era inocente, enfim. O tribunal autorizou, a pedido dos advogados da Amanda, que fosse feita uma nova análise na faca e no fecho do sutiã da Meredith, para verificar se realmente tinha DNA suficiente lá para condená-los, e essa análise seria feita por um perito externo indicado pelo juiz. O perito esclareceu que DNA é deixado com muita facilidade, até quando você está parado em um local e você movimenta a sua mão, se forma uma onda de poeira que tem resquícios de DNA, então seus resquícios de DNA sempre vão ficar no lugar que você esteja. Justamente por isso é que cenas de crimes têm que ficar intocadas e que os peritos têm que usar equipamento especial para entrar nesse local, mas não foi isso que aconteceu nesse caso. Tem filmagens do dia que a polícia chegou lá e encontrou o corpo da Meredith, que mostra os policiais andando para cima e para baixo, sem proteção, com luvas que você tem que ficar trocando as luvas, eles não trocavam luva, não tinha proteção especial no sapato, enfim, foi uma bagunça que acabou contaminando a cena do crime. O fecho do sutiã foi encontrado 46 dias depois do crime sobre um tapetinho e já tinha passado tanto tempo que podia ser que alguém tenha trazido resquícios de DNA de outras partes da casa, então do banheiro, da cozinha, até do corredor. A pessoa andou pela casa e depois pisou na cena do crime e acabou contaminando. Tinha realmente DNA do Rafael nesse fecho, mas também tinha DNA de 2 homens desconhecidos, então essa evidência não podia ter sido utilizada contra ele da forma como foi. Com a faca aconteceu a mesma coisa. O DNA encontrado no cabo era da Amanda, incontestavelmente, mas o DNA encontrado na lâmina da Meredith era muito pouco e a chance de contaminação era muito elevada, porque a primeira perícia tinha sido feita de uma forma totalmente incorreta. Eles tinham pego vários materiais que tinha DNA da Meredith e colocaram juntos, eles analisaram tudo ao mesmo tempo. Então, a probabilidade da faca ter sido contaminada era muito grande também. Quando o trabalho mal feito da polícia se tornou público, a imprensa internacional massacrou eles, principalmente a americana, porque eles tinham condenado 2 pessoas, principalmente a Amanda, né, que era americana, com base em uma evidência contaminada. A polícia se defendeu, dizendo que toda a prova possuía aspectos de incerteza e por isso todas as evidências tinham que ser analisadas em conjunto, mas claro, né, aquilo não colou, eles realmente tinham feito um trabalho muito mal feito. Além de comprovarem que não tinha DNA suficiente nas 2 evidências que tinham incriminado o Rafael e a Amanda, também ficou comprovado que não tinha DNA dos 2 no quarto onde a Meredith foi morta. A Amanda defendia que era muito mais provável que o Rudy tivesse feito isso sozinho, porque ele já tinha um histórico de invadir residências. Então pode ser que naquela noite ele tentou invadir a casa e achou a Meredith lá sozinha, abusou dela e depois a matou. Tipo, foi um roubo que deu errado. Em outubro de 2011, foi proferido o veredito do recurso e a Amanda e o Rafael foram absolvidos. Depois de toda essa nova análise das provas, o tribunal concluiu que não tinha evidências o suficiente para condená-los e eles foram imediatamente libertados.
A família dela ficou extremamente feliz com o veredito, todos choraram muito e se abraçaram e comemoraram muito a absolvição, mas o povo italiano teve uma reação totalmente diferente. As pessoas que estavam lá fora acompanhando o julgamento ficaram revoltadas porque elas tinham certeza da culpa da Amanda. Ela voltou para os Estados Unidos poucos dias depois e tinha muita gente esperando por ela no aeroporto, várias emissoras também, e ela deu uma declaração agradecendo todos que tinham acreditado nela e disse que a única coisa que ela queria agora era ficar com a família. Quando ela voltou, ela teve bastante dificuldade para se adaptar à vida, porque aquele caso tinha sido muito comentado e a chamaram de um monte de coisas, de psicopata, bestial, promíscua, obcecada por sexo, até de satanista. E isso não foi embora com a absolvição dela, né? Ela ainda tinha essa fama, meio que esse estigma. 7 anos depois do assassinato e 3 anos após a absolvição, o tribunal italiano cancelou a absolvição dos dois e eles foram considerados culpados novamente pelo crime. O veredito dessa nova culpabilidade focava em provas circunstanciais, principalmente os relacionamentos e o comportamento da Amanda depois do crime. Os advogados de ambos recorreram novamente, dessa vez à Suprema Corte da Itália, e no ano de 2015 seria proferido o veredito final sobre esse caso, porque esse era o maior órgão do judiciário lá da Itália, então a decisão seria final, não teria como recorrer, não importa o que acontecesse. A Amanda não voltou para a Itália, ela assistiu o julgamento da casa dela e, novamente, ela e o Raffaele foram absolvidos. A Suprema Corte os absolveu porque houve falhas gravíssimas durante a investigação e porque foi criado um circo midiático absurdo que levou a uma caçada da polícia por culpados a qualquer custo. Eles entenderam que havia ausência total de traços biológicos que ligassem os dois ao crime e que as evidências apontavam para o Rudy como responsável. Hoje em dia, a Amanda vive uma vida relativamente comum. Ela se formou em Direito e advoga a favor de pessoas que foram erroneamente condenadas. Ela se casou em 2020 e em 2021 ela anunciou que estava grávida do primeiro filho. Já o Raffaele abriu uma empresa de TI lá na Itália e ele aparece com frequência em programas de TV italianos como especialista em True Crime. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tem sugestão de casos, deixa pra mim nos comentários e eu vejo vocês na próxima. Tchau!